Queridos irmãos e irmãs, um bom dia. Que a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Refletiremos a palavra hoje, que está em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, estamos aí diante desse grande chamado de Jesus a seus discípulos. Ele escolhe cada um dos seus discípulos. Ele escolhe aqueles a quem ele sonhou, aqueles são capazes de levar a tua palavra. E aí Jesus, ele escolhe aqueles humildes, aqueles pescadores, aquelas pessoas a quais ele tem confiança. E não acreditemos nós que essas pessoas já eram santas, já eram puras. Não. Jesus escolheu cada um com seu defeito, cada um com suas características próprias. E cada um desses discípulos foram se modelando no dia a dia da missão. Não foi fácil para eles, assim como não é fácil para nós. E aí, queridos irmãos, na sequência desses nomes aí dos discípulos, nós podemos também colocar o nosso nome, porque Jesus também chama cada um de nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nas nossas, às vezes, incapacidades, às vezes, que percebemos, que às vezes sentimos que somos, mas que Jesus, no seu chamado, ele coloca nós a serviço. E é no caminho que nós vamos nos transformando, é no caminho que nós vamos nos aperfeiçoando. Porque muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração que nós não somos capazes, que nós não somos dignos da missão. E aí a gente às vezes deixa de fazer tanta coisa boa, porque o inimigo coloca no nosso coração que nós não somos capazes. Não, Jesus vem colocar em nós essa capacidade. Se aqueles discípulos tivessem se recuado e falado: não, eu sou pecador, eu sou cobrador de imposto, eu sou um miserável, eu não tenho dignidade para seguir a ti. Quantas e quantas coisas boas deixariam de ter sido acontecidas por conta disso. Mas eles se colocaram à missão. Senhor, aqui estou. Senhor, aqui estou. Me envia, me conduz para a missão. E eles se colocaram a caminho. E quantas coisas maravilhosas esses discípulos levaram. Eles pregaram o Evangelho, eles expulsavam demônios, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas coisas esses discípulos foram capazes de fazer a partir do momento que disseram o seu sim. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos também nós dizer o nosso sim, da forma que nós estamos hoje, do jeito que nós nos encontramos, que nós possamos sim dizer: sim, Senhor. Sim, aqui estou, envia-me, capacita-me para a missão. Então, queridos, que nesta manhã nos possamos nos colocar a caminho. Quantas e quantas coisas, olha aí para o seu lado, quantas coisas boas você pode estar fazendo e você não faz. Quantas coisas boas você poderia estar fazendo na sua casa, na sua família, na vida de seus filhos, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus parentes, e você não faz, e eu não faço. Olhamos para dentro de nós mesmos. Quantas coisas Jesus nos convida, coisas simples, e a gente não tem coragem de fazer. A gente não coloca-se a caminho. E aí a gente não é capacitado nunca, porque a gente não coloca-se a missão, não coloca-se a serviço. E aí as coisas não acontecem. Então Jesus, nesse Evangelho, vem chamar também a mim,
vem chamar você para se colocar a caminho da missão e fazer aquilo que tem que ser feito, da maneira que Jesus nos convida. Fazer aquilo que tem que ser feito. E aí nos perguntamos, o que é que tem que ser feito? Perguntemos a cada um de nós. Nos perguntamos no íntimo do meu coração, o que eu preciso fazer que ainda não fiz para salvar aquela situação do pecado, para salvar aquela situação da miséria? O que eu tenho que fazer, Senhor? Envia-me para essa missão tão difícil, mas que contigo eu serei capaz de fazer. Contigo, Senhor, eu serei capaz de assumir muitas coisas e dar conta. Sozinha eu não sou nada, Senhor, mas contigo ao meu lado eu farei grandes coisas. Então, queridos irmãos, que possamos então aclamar a Jesus nesse Pai Nosso, para que Ele venha como o nosso bom pastor, aquele que nos conduz e aquele que nos envia a missão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.